Momento de reflexão. E a minha temática de hoje é o Pai Perfeito. No corredor cheio da loja, eu tentava achar o cartão ideal para o Dia dos Pais. Embora tivéssemos nos reconciliado após anos de tensão, nunca me senti tão próximo ao meu pai. A mulher ao meu lado reclamou e recolocou no mostrador o cartão que estava lendo. Por que não fazem cartões para quem não tem boas relações com seu pai, mas está tentando acertar as coisas? E saiu antes que pudesse respondê-la. Então, orei por ela. Agradecendo a Deus por afirmar que somente Ele poderia ser o Pai perfeito, pedi que fortalecesse o meu relacionamento com meu pai. Eu também desejo profunda intimidade com meu Pai Celeste. Quando quero ter a mesma confiança de Davi, constante presença, poder e proteção de Deus sobre mim. Quando Davi clamou por socorro, esperou a resposta de Deus. Embora pais terrenos pudessem rejeitar, abandonar ou negligenciar seus filhos, Davi declarou a aceitação incondicional de Deus. Ele viveu na segurança da bondade do Senhor. Como a maioria de nós, às vezes, Davi lutava, mas o Espírito Santo o ajudava a perseverar na confiança e dependência do Senhor. Nós, como aquela senhora, encontraremos relacionamentos difíceis neste lado da eternidade. Mas, mesmo quando as pessoas nos faltarem, nos decepcionarem e falharem conosco, ou nos magoarem, ainda seremos completamente amados e protegidos pelo único Pai perfeito existente. Deus é o Pai perfeito. Ele nunca nos decepcionará, nunca nos abandonará e nunca deixará de nos amar. Uma mensagem especial, uma mensagem que fala aos nossos corações nessa manhã. Uma mensagem que, de certa forma, leva-nos a refletir sobre a paternidade, a qual nós somos dependentes constantemente, desde o nosso nascimento, desde quando somos gerados, na verdade, porque quando somos gerados no útero de nossas mães, a presença do pai já é indispensável para assumir as responsabilidades para com a mãe, visto que há um fruto dentro da mesma, o qual depende dessa figura e dessa responsabilidade. Um pai é muito mais do que um responsável pelo filho após o seu nascimento. Ele é o responsável pela mãe e por todo o processo durante os 9 meses de gestação. Isso, um pai de sangue, um pai terreno. Mas o Pai eterno e o Pai perfeito é um Pai que é responsável por nós desde muito antes de sermos gerados. Exatamente. Você que é pai, você que é filho, você sabe disso. Principalmente você que é pai. A partir do momento que você recebe uma notícia de uma gravidez, você já se torna o responsável por aquele ser que virá ao mundo em consequência dos seus atos.
Mas o nosso Pai Eterno não. O nosso Pai Eterno, muito antes de nossos pais, avós e antepassados serem gerados, Ele já tinha planos e responsabilidade sobre mim e sobre você. E Ele já tem planos e total responsabilidade sobre a vida dos seus filhos, netos, bisnetos, da sua geração, por toda a vida. E esta responsabilidade que esse texto de hoje nos chama a atenção para reconhecermos, a responsabilidade que Deus tem por nós. Quantas histórias nós vemos hoje nesse mundo, histórias tristes, de pais que engravidam e somem no mundo e desaparecem e negam a responsabilidade de assumir um filho. Quantas histórias conhecemos de pais que consideram o filho um erro, consideram o filho um fardo, consideram o filho um acidente, não é mesmo? É uma realidade que é dura, é triste para se dizer, mas é uma realidade, não podemos fugir disso. Quantos pais já não abandonaram seus filhos? Quantos pais já não abandonaram ainda no ventre de sua mãe? Fugindo dessa responsabilidade. Fugindo do que lhe cabia como homem e como uma pessoa de caráter elevado. Mas o nosso Pai Eterno, que é Deus, Ele jamais faria isso para conosco. Pela responsabilidade que Ele tem há milhões e milhões de anos atrás. Desde milhares de anos, Ele já é responsável pela minha vida e pela sua. Ele já assumiu a paternidade. E nós temos que reconhecer isto hoje. Eu posso estar falando aqui com pessoas que, às vezes, têm uma relação muito aberta com o pai. Tem uma relação muito próxima, uma relação afetiva, de amor intenso, demonstrado constantemente. Mas eu também estou falando aqui com pessoas que têm um relacionamento distante com seu pai. Eu estou falando com pessoas que têm decepções para com seus pais. Com pessoas que têm raiva, ódio, repúdio do próprio pai. Mas Deus, Ele nos visita nessa manhã para mostrar pra gente que a paternidade dele, ela vai muito além de qualquer outra. E que Ele jamais abandonaria um filho seu. Jamais Ele decepcionaria um filho seu. Jamais Ele permitiria que mal algum acontecesse a seu filho. Porque Ele tem um amor incondicional por nós. Afinal de contas, Ele é o amor, né? Ele é o amor em sua literalidade. E por isso, precisamos reconhecer que o nosso Pai Eterno, Ele está conosco sempre. E às vezes, da mesma forma que rejeitamos o nosso pai carnal, nosso pai de sangue, nós queremos recusar o nosso Pai Eterno também. Tá aí o nosso maior erro. O maior erro do ser humano é recusar esse Pai de todos os pais. É recusar o Pai Supremo. É recusar o Pai Eterno. Porque esse Pai jamais decepcionará você. Jamais fará algo que seja para o seu mal. Porque todo pai, ele sonha em ter sempre à vista, em ter sempre perto de si o seu filho. A Escritura Sagrada relata uma história que Jesus contara a seus discípulos sobre um pai que perde o seu filho em certo momento da vida. O filho chega e fala: pai, eu quero tudo que é meu,
que está aqui nessa terra, nesta casa, eu vou embora. E esse menino vira as costas para o seu pai e cai no mundo. Vai para longe. Só que ele não imaginava que o Pai Eterno estava sempre com ele. Que o Pai Eterno sempre estava do seu lado. E também estava do lado de seu pai. Porque o pai aproxima pai e filho. O pai aproxima pessoas que cometeram erros e fazem-as reparar. E esse pai da história, ele se entristece, ele se esmurece, abaixa sua cabeça e vê que está perdendo um filho. E a história é interessante porque esse filho vai embora. Não saberia o pai se estaria vendo o filho pela última vez e se teria a oportunidade de revê-lo um dia. E essa história muito se ocorre nos dias de hoje. Muitos filhos deixam seus pais, vão para longe de casa, somem das vistas do pai. Como aquele jovem que sumiu. E durante todo o tempo em que ele esteve fora, o pensamento de seu pai estava nele. Todo momento que ele estava no mundo, passando pelas coisas boas, porque relata a história que ele passou por muitos momentos bons. Sim, festas, amigos, prazeres, o bom e o melhor colocado à sua mesa, à sua frente. E o pai lá, preocupado. O pai pensativo no filho, sem poder vê-lo, sem poder ter notícia, sem poder saber do paradeiro do filho. O pai estava com os pensamentos voltados ao filho, porque sabia que o filho vivia, porque sabia que o filho não havia sido desconectado desta vida ainda, e ele sentia isso em seu coração. E de repente, entre os altos e baixos da vida daquele filho, ele lembra-se que lá atrás havia um pai esperando por ele. Então ele volta para casa e quando ele chega, espero que ele tenha pensado que, segundo as suas ações, o seu pai não fosse o receber como devia ou como um filho. Mas foi aí onde ele se enganou, porque o seu pai preparou uma grande festa para recebê-lo novamente. Seu pai lhe comprou presentes. O seu pai deu o bom e o melhor para ele novamente. E o surpreendeu como ele jamais esperava. Porque ele já havia sido recompensado lá atrás. Ele já havia pego tudo o que lhe cabia e tinha partido para nunca mais voltar. Mas as circunstâncias da vida, ela nos mostra que às vezes o que o pai tem para nós é melhor do que o mundo tem para nós. Então ele se surpreende, volta para casa, seu pai o abraça, o recebe como um filho amado e o ama. E às vezes você me pergunta, mas Lucas, por que você está contando essa história tão conhecida, uma história que todo mundo conta, uma história que já está manjada, uma história que eu ouço e ouço por várias e várias vezes, que eu já li, que eu já vi mensagens eloquentes a respeito? E você pergunta o que tem a ver com essa nossa reflexão de hoje. E o que tem a ver é que, por mais longe de casa que você esteja, por mais que você pense que o pai não verá mais você como um filho, ele está pensando em você. Assim como aquele pai, por todos aqueles anos, eu imagino o sofrimento, a angústia que aquele pai sentia no coração, ao não ter notícia do filho, ao não saber como o filho estava, se estava bem ou se estava mal. Mas ele estava ali com o coração no filho que estava longe, no filho que estava distante de si. E é a mesma preocupação que o Pai Celeste tem com você nesse momento.
Às vezes você está aí, nesse momento, pensando: poxa vida, eu estou longe do meu pai. Eu já não sou digno mais de ser chamado filho do Pai Celestial. Eu não sou mais digno de ser chamado um filho de Deus. Mas Deus está lá em cima, olhando para você e preocupado com você, porque você está distante. E Ele fala para você nessa manhã: volta para casa, filho. Volta para casa, que na sua casa tem um pai. E um pai que te espera de braços abertos para lhe dar muito amor e receber você com festa. Então, se você está longe do pai nesta manhã, eu não sei em qual circunstância você se encontra, mas se você de certa forma está longe, se você está distante, quem sabe vivendo momentos bons, claro. Quem sabe você está no auge dos seus prazeres da vida. Mas lembre-se que o prazer ele acaba. E um amor de pai não. O pai está esperando por você. Não espere acontecer o que aconteceu com o jovem da nossa história, que viveu todos os prazeres que a vida tinha lhe a proporcionar e, de repente, quando se viu no fundo do poço, pensou em voltar. Claro, se você estiver na mesma condição, lembre-se que você pode voltar, porque o pai está te esperando. Mas se você está passando por momentos bons e prazerosos aos seus olhos também, lembre-se que você pode poupar tudo o que há de vir na sua vida, longe do pai. Porque longe do pai não tem sucesso. Longe do pai não tem progressão de vida. Longe do pai não tem felicidade. Longe do pai não tem alegria. E se você está aproveitando o momento agora, quem sabe pensando que o que eu estou falando não faz sentido para você, não deixe o tempo andar. Porque uma hora ou outra sua ficha vai cair, você vai lembrar disso que eu estou falando aqui. Então pense nisso e reflita nessa manhã, nessa mensagem que eu trouxe para você. E lembre-se que você pode sim voltar para casa. Você pode sim voltar para os braços do pai. Porque ele está esperando por você. Ele jamais o desampara, ele jamais te abandona. Por mais que seu pai carnal tenha feito isso com você, tenha te decepcionado. Porque é um ser humano igual a você. Assim como você também pode decepcionar os seus filhos, mas o Pai Eterno, ele não decepciona e não desampara ninguém. Volte para casa. Volte para casa, que o Pai está de braços abertos esperando por você. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Eu trago agora a canção Pai Presente, de Tom Carf e Aline Barros, para você refletir e trazer a resposta para você dessa nossa reflexão e ainda mostrar para você que dá tempo. Só depende de você aproveitar esse tempo para não sofrer mais. 2, 3 e foi.